Em 2013, manifestações insurgiram em São Paulo dizendo que não era só pelos 20 centavos do aumento das tarifas de ônibus. O aumento de ônibus da realidade só virou um trechinho, parte do pacote. Em 1989, na Venezuela, manifestações insurgiram dizendo que não era pelos 5 centavos do aumento do preço da gasolina em Caracas. Se tornó violenta hasta el punto de que la policía no pudo controlar la cantidad de focos de desorden que se producían en toda la localidad de Guarenas. Só que a coisa na Venezuela ficou pesada. Quase 300 pessoas perderam a vida por causa de conflitos entre o exército e civis. E no meio desse contexto, o Internacional estava no país, a Venezuela, para fazer 2 jogos pela Libertadores da América, contra o Táchira e também contra o Marítimo. Foi nesse contexto que o Abel Braga, técnico colorado na ocasião, tocou Simon & Garfunkel no piano na concentração do time em Caracas para acalmar os ânimos dos jogadores e, por que não dizer, dos funcionários do hotel. Curiosamente, foi no meio disso que o Inter enfrentou o Táchira, adversário colorado nesta terça-feira pela Libertadores mais uma vez. Eu sou Matheus Schenck, esse é o Nonsense Football e esta é a melhor história do mundo de hoje. O Nonsense Football está chegando perto dos 5.000 inscritos no YouTube. E para comemorar essa marca importante, quem vai ganhar o presente é você. O cara é um gênio. Sim, esta linda camisa do Bangu aqui, retrô de 1966, ano do time campeão carioca, pode parar na sua casa. É muito fácil. Você vai conferir o card que está aparecendo aqui para você e se ligar na nossa promoção dos 5.000 inscritos. Participem! Para entender como que chegamos à situação do Abel Braga tocando Simon & Garfunkel na concentração do Inter em um hotel em Caracas, é claro que a gente tem que tentar entender o que estava rolando na Venezuela em fevereiro de 1989. Nos últimos dias de fevereiro, há 32 anos, o presidente Carlos Andrés Pérez anunciou uma série de medidas econômicas que impactavam no preço do combustível e também na tarifa do transporte público. Começou com uma manifestação de estudantes, aquela montanha de gente correndo para cima e a gente sem saber o que estava acontecendo. Era uma manifestação contra o aumento da gasolina, que refletiria no aumento de várias coisas da sociedade, inclusive passagens para estudantes e tudo mais. No dia 27, moradores do bairro de Guarenas começaram protestos que logo viraram saques a supermercados. E este era o pretexto que o exército precisava para reprimir com violência. Foram pelo menos 5 dias de caos em Caracas, no que ficou conhecido como Caracaço. O ápice do caos rolou em 28 de fevereiro. A reação presidencial foi de anular garantias constitucionais da população, como a liberdade de expressão e o direito de se reunir. Há relatos de que até mesmo policiais participaram dos saques. Chamado, o exército, segundo analistas, não estava preparado para controlar este tipo de manifestação, provocando uma reação radical e excessiva. Foi nesse contexto que o Internacional se viu colocado no meio. Naqueles tempos, em 89, a Libertadores era jogada em fase de grupos inicialmente, mas sempre com 2 times de 2 países em cada grupo. Além do Inter, havia ainda o brasileiro Bahia e os venezuelanos Táchira e também Marítimo. O Táchira, inclusive, com o nome de União Táchira, que depois, mais tarde, se tornaria Deportivo Táchira, nome atual do clube. Em 24 de fevereiro de 89, portanto apenas 3 dias antes do caos eclodir, o Inter visitou o Táchira em São Cristóbal. Perdeu um gol feito e perdeu o jogo por 1-0. Era a segunda rodada e a segunda derrota dos colorados na disputa, após perderem em casa para o Bahia na estreia. O Inter continuou na Venezuela para depois fazer a partida contra o Marítimo, que seria no dia 28. Só que justamente por causa das manifestações, essa partida foi adiada para 2 de março. O Inter se viu, portanto, obrigado a ficar praticamente 10 dias num estado de sítio na Venezuela. E quem lembra vivamente disso é o técnico do Inter na época, Abel Braga. O fato é que nós chegamos lá, para o jogo e teve um aumento na gasolina, por incrível que pareça, 5 centavos. E aquilo ali foi motivo de praticamente uma revolução civil. O povo se revoltou de uma maneira, começaram a saquear mercados e pronto, aquilo, nós não tivemos mais condição nenhuma de sair do hotel. Ficamos ali aguardando, eu acho que foram mais 4 dias para que a coisa se acalmasse. Só que essa calmaria demorou.
E as cenas que a delegação Colorado e também a imprensa brasileira que estavam na Venezuela tiveram de ver foram bem pesadas. A gente escutava tiro, morte, nós chegamos a ver pessoas penduradas em árvore, enforcadas, uma coisa assim, é surreal. Jogamos com soldados em volta do campo. Tem uma cena horrenda, a gente viu, de uma pessoa caindo da janela, se espatifando e tudo mais. Eu lembro que estávamos eu, José Aldo Pinheiro e Antônio Carlos Macedo, e pegamos o primeiro táxi que apareceu, o cara não queria nos levar, nós entramos na barra no táxi. E depois se sucederam vários dias onde já havia escassez de comida, não podia se servir 2 vezes mais nas refeições. Então, todas as manhãs, junto com o fotógrafo José Ernesto Carvalho, a gente fazia um rescaldo do que tinha havido à noite. Então era gente carregando um pedaço de boi nas costas, era gente quebrando vidraça. O Inter chegou a ter um treino cancelado porque não havia segurança para chegar ao local desse treinamento. Nós fomos para o treino, o Internacional ia realizar um treino naquela tarde. Quando nós chegamos, o pessoal do ônibus, o motorista do ônibus recebeu um rádio que era para ele voltar imediatamente para o hotel porque o povo estava enlouquecido, o povo estava botando fogo na cidade. A situação era mesmo caótica. Certa noite nós estávamos chegando no hotel e o nosso hotel estava tomado pelo exército e pela polícia. Eles descobriram lá, receberam informações que o povo daquela favela estava com vontade de saquear o nosso hotel. Pô, tivemos que guardar passaporte, dinheiro. Eu abri no carpete do hotel, eu fiz um corte, um estilete e guardei meu passaporte e o meu dinheiro embaixo de um móvel para tentar escapar disso aí. Então, Abel, na concentração do Hotel Ávila, em Caracas, resolveu desestressar o ambiente. Ele tocou Bridge Over Troubled Water, Ponte sobre Águas Revoltas, um dos clássicos de Simon & Garfunkel, dupla de folk norte-americana que havia lançado aquela canção quase 2 décadas antes. Aquilo não foi uma coisa nem premeditada, nem que estivesse assim com muita vontade de tocar piano. Numa noite nós jantamos e aí quando nós fomos sair do restaurante, quem é que estava lá dedilhando um piano? Abel Braga. Abel Braga tocando um piano, que era um momento para relaxar. A situação era muito tensa, à noite eram muitos tiros, rajadas de metralhadora. Aquilo ali estava saturando, entendeu? Então era uma maneira de gente tirar um pouco o estresse, estar vivenciando aquilo. Foi muito difícil para nós, muito ruim. Segundo o relato do jornalista Nico Noronha, da Zero Hora, que cobriu a viagem, o técnico Abel Braga tocou piano não só para os jogadores, mas também para o pequeno quadro de funcionários do Hotel Ávila. Porque a maioria dos funcionários não havia conseguido chegar ao hotel para trabalhar devido ao caos nas ruas. Havia poucas pessoas trabalhando e, portanto, elas estavam fazendo isso por 2, dormindo praticamente quase nada durante as noites e tendo de trabalhar dobrado. Nós saímos para fazer algumas fotos dessa revolta e nós conseguimos uma carona com um empresário venezuelano que era representante de uma multinacional de eletrônicos. E ele disse que nos levaria pela cidade, que ele era venezuelano, que não ia acontecer nada, que nos levaria pela cidade. Nós saímos, quando nós fomos sair, ele estava numa Mercedes. Aí eu digo, opa, não vai dar para nós sair pela rua aí com essa Mercedes, que nós vamos ser atacados pelo povo. Aí ele disse, então vamos fazer assim, vamos lá na minha casa, eu vou pegar o Jeep da minha filha e nós vamos de Jeep. Saímos de Jeep pela cidade. Jaime Meyer. E o Jaime Meyer se dizia procurador de Pelé naquela região. O Jaime com a camisa da seleção brasileira dentro de um jipinho. Nosso carro foi fechado. E quando o cara, que era o líder deles, chegou na janela do carro e viu aquela camisa, ele começou a gritar, Tafarel, Tafarel, Tafarel. E aí o cara veio e disse, vocês vão embora daqui, eu vou abrir caminho, olha, vocês vão embora, não voltem mais aqui. E a gente louco de medo, né? O pessoal fazendo barricadas, ameaçando com pedras, e ele dizia, tá com Jaime, tá com Deus. Eu estava um dia fotografando num condomínio perto de um supermercado e tinha um sujeito com uma carabina, uma arma comprida, e me chamou a atenção que a arma tinha no cano detalhes em ouro, assim, toda ela trabalhada em ouro.
Aí esse cara, eu fotografei ele, daqui a pouco o cara cochichou com o cara da polícia. E aí o cara veio até perto de mim, veio chegando assim devagar. Quando ele chegou a 1 metro mais ou menos assim de distância, ele levantou aquela espingarda dele e aquele cano assim na minha cara e me disse: "Cê vá". Eu levantei as mãos, levantei a máquina e fui saindo de costas e escapei mais uma vez sem nenhum arranhão. Seja como for, o jogo contra o Marítimo saiu mesmo em 2 de março e o resultado foi decepcionante para o Inter, 1-1. Com isso, o Colorado estava a 3 rodadas sem nenhuma vitória na classificação do grupo. E pior, na 4ª rodada o time perdeu para o Bahia, então precisava vencer nas últimas 2 rodadas contra os venezuelanos Táchira e Marítimo para obter a classificação. E assim foi. O Inter venceu o Marítimo por 3-0, depois o Táchira por 3-1 no Beira-Rio, para se classificar no 3º lugar da chave, atrás de Bahia e Táchira. Depois disso, o time engrenou. Nas oitavas, arrasou o tradicional Peñarol com 6-2 no Beira-Rio, graças aos gols de Nilson, Norton e Eider. Cada um deles marcou 2 gols cada. No Centenário, o Inter venceu de novo, 2-1. Nas quartas de final, a vingança contra o Bahia. Diego Aguirre fez o único gol dos 2 jogos, e o Colorado chegou nas semifinais. Depois do trauma, a vitória sobre o Olímpia em Assunção foi graças a um golaço de Luiz Fernando. Mas em casa o negócio desandou. Nilson errou um pênalti, o Olímpia venceu por 3-2 e depois triunfou nos pênaltis numa história que Colorado nenhum gosta de lembrar. Abel Braga conquistaria a América pelo Internacional em 2006, dessa vez sem piano. E também o caos em Caracas, nas ruas, foi trocado pelo Mar Vermelho dos torcedores colorados em Porto Alegre. E aí, você lembrava dessa história do Abel Braga tocando piano para acalmar os ânimos dos jogadores numa caótica Caracas? Deixa aqui embaixo nos comentários. Tá conhecendo o canal hoje? Aproveita e te inscreve nesse botãozinho vermelho da nossa esquerda, é muito importante para nós que você seja inscrito. Então já sabe, né? Comenta sempre aqui embaixo, te inscreve no canal, mostra esse conteúdo para os teus amigos e também sempre fica de olho nos nossos conteúdos. Tem até promoção aí no ar para você, hein? Fica de olho para ver mais conteúdos. Olha aí.